E para terminar minha fala aqui, eu quero mostrar mais uma coisa dessa vez para você do templo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5, traz uma cena curiosa. Volta para mim aqui que eu quero ler essa cena no Apocalipse e depois nós voltaremos para lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5, diz assim. Olha o que diz. Só um minutinho. Bíblia nova. Aqui está. Está com sua Bíblia aberta? Posso ler? Então vamos lá. Apocalipse 8, 1 a 5. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Preste atenção nesse detalhe aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção é que no original grego, eu sempre procuro ler a Bíblia e ter o original grego do lado, porque às vezes na tradução se perde alguma coisa. Diz que o anjo veio, e aqui na minha tradução diz, o anjo veio e ficou em pé junto ao altar. Mas no original grego está que o anjo ficou epi. Epi significa sobre o altar. Por que o anjo ficou sobre o altar? Eu fiquei me perguntando, por que o anjo ficou sobre o altar? Lembra o altar que eu mostrei para vocês da maquete? Talvez a resposta esteja no santuário do segundo templo. Olha lá, no segundo templo, no templo de Salomão e no templo que João conheceu, o altar de holocausto era muito alto. Ele não era tão baixo como o antigo. E havia uma escada para ir até o topo. Então aí eu entendo que o anjo estava sobre o altar, porque na época de João, estão vendo pequenininho o sacerdote em cima do altar? Para jogar a carne do animal sobre o altar, o sacerdote tinha que literalmente subir sobre o altar. E é ali que ele jogava o sacrifício. E é na base daquele altar que as almas estavam clamando. Então, o anjo, que aqui é Cristo, pega as cinzas daquele altar, as brasas daquele altar, para oferecer lá no altar de incenso que estava dentro do santuário, que são as orações dos santos. E ele pega aquele altar, aquele incensário, e joga na terra. E quando ele joga na terra, há terremotos, trovões e tudo mais. Sabe o que significa essa passagem? Deus estará atendendo a oração dos mártires. É o momento em que a porta da graça vai se fechar. Basta! E Deus faz isso com ímpeto, com força. E quando você vai para Apocalipse capítulo 15, você vê de novo o desdobramento disso. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus. E ninguém podia entrar no santuário. Sabe por quê? Porque Deus falou, chega meu filho, está na hora. Encheu de fumaça. Então, volta a cena para você ver. Volta a imagem, coloca a imagem mais uma vez. Em cima do altar, o sangue dos santos está clamando na base desse altar. Cristo pega as cinzas desse altar, com todo o clamor dos mártires do 5º selo, leva para dentro do santuário, para dentro da presença de Deus, e apresenta como as orações deles. E naquele mesmo momento ele atira na terra de uma maneira passional o incensário e fala, Pai, chega, meus filhos estão sofrendo demais. E Deus faz o santuário ficar cheio de fumaça, que é uma mistura da oração dos santos com a glória de Deus. E fala, então vamos sair agora e vamos buscar os nossos filhos. E é assim que ele vem com poder e grande glória buscar aqueles por quem ele morreu e que descobriram, sem nenhum masoquismo, que é um prazer sofrer por amor a Cristo.